Boa noite, gente. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais um evangelho. Todo mundo aqui junto, boa noite. Bom a gente estar aqui junto de novo, né? Nessa reunião, nessa união, pra gente falar de Deus, pra gente falar de Jesus, pra gente aprender, evoluir juntos, um puxando a orelha do outro, né? É muito bom. É muito bom. Eu não sei vocês, mas eu fico esperando ansiosamente toda segunda-feira. É um momento nosso, né? É o nosso momento de reflexão. A gente pode até dizer momento de meditação, que a gente entra nesse contato, nessa conexão com a espiritualidade. Então se torna uma meditação, a gente aprendendo. E o mais importante que a gente sempre fala aqui nos evangelhos, da gente aprender e não deixar só no mental. Traz para o coração, para que a gente possa sempre estar praticando o que a gente aprende em cada evangelho, com cada ensinamento de Jesus. Que é o que a gente fala, é o que a gente tem que assimilar. A gente só vai ser realmente feliz aqui na Terra quando a gente se esforçar para caminhar os passos de Jesus. Tentar. Boa noite para quem está entrando agora. Enquanto a gente está papeando, conversando, harmonizando aqui já, né, entrando no clima do nosso evangelho, vão pegando água de vocês, turma, viu? Cada um com a sua garrafinha, o seu copinho, não tem problema. Não tem problema se é de plástico, se é de vidro, se é alumínio, não tem problema, tá? Não tem problema se tá tampado, não tá tampado. É só deixar aí do seu lado para fluidificar, viu? E mesmo que você queira fluidificar a água para alguém que não esteja presente no evangelho, coloca esse copo, coloca essa água. Se você se sentir mais forte, escreve no papelzinho o nome da pessoa e coloca embaixo do copo. Durante a oração a gente mentaliza, né? Você mentaliza essa pessoa. E então é isso. Como Jesus sempre falou e fala pra gente, né? A felicidade não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Enzo, a gente aqui morando, habitando na Terra, nesse planeta, a gente nunca vai ser o tempo todo feliz, assim como a gente também não vai ser o tempo todo triste. Mas tem sim como a gente encontrar um equilíbrio através dos ensinamentos de Jesus, como a gente diz, à luz do Espiritismo, a gente entendendo fielmente, a gente entendendo intensamente a questão da vida após a morte, a questão da pluralidade das existências, dos mundos habitados. Então, quando a gente passa a entender isso de verdade no nosso coração, tudo fica mais fácil, né, gente? Tudo fica mais fácil. A perda de um emprego, a separação,
de uma pessoa, a separação que eu digo aqui, né, na Terra. Mesmo a partida de uma pessoa, a desencarnação de um ente querido, a gente começa a olhar por outros olhos. A gente começa a olhar pelos olhos da imortalidade da alma. Então a gente consegue encontrar realmente um equilíbrio bem bacana entre a tristeza e a felicidade. Como a gente até vai falar sobre isso no evangelho de hoje, né? Da gente não se demorar nas tristezas que a vida traz pra gente. Exatamente por conta disso, da gente entender sobre a imortalidade da alma e sobre a gente tentar caminhar os passos de Jesus que ele fez aqui na Terra. Claro que a gente nunca vai ser igual, né? Mas quanto mais a gente se esforçar, mais a nossa vida vai ser melhor aqui. Como a gente sempre fala, menos sofrimento a gente vai atrair, menos aflições a gente vai atrair para a nossa vida. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente vai ajudando outras pessoas que convivem com a gente a viver melhor, né? A ter essa visão também. Porque o melhor exemplo, a melhor caridade é o exemplo. A melhor caridade é o exemplo. A gente sempre fala sobre isso, né? A gente precisa ajudar aquela pessoa que precisa de comida, que precisa de roupa, que precisa de um teto, que precisa de um hospital, tudo relacionado ao corpo, né? À matéria. Mas o modo como a gente vive, como a gente encara os problemas, que vai inspirar essas pessoas, é uma caridade que não tem preço. Não tem preço. Assim como tem preço uma comida, um alimento, né? Enfim, esse tipo de caridade não tem preço. E como que a gente faz isso? Aprendendo. Se possível, estudando, se interessando, né? Como a gente sempre fala, YouTube tá aqui para isso. A gente, mesmo na Netflix, que a gente sempre fala, da gente sair um pouquinho. É claro que é super válido a gente, de vez em quando, assistir um filme sobre suspense, terror. Apesar de que faz muito tempo, filme de terror, pra mim, esses filmes de terror jorrando sangue o tempo todo, pra mim é piada, não é medo, né? Então, a gente, de vez em quando é bacana isso, é lógico, um filminho Água com Açúcar, romântico, mas da gente se interessar mais por leituras, filmes, vídeos que remetem a gente à espiritualidade, que vão preparar a gente. Inclusive eu falei hoje com uma aluna minha, que eu tô lembrando isso, né? Da gente, a importância da gente falar da morte aqui em vida. E tudo isso ajuda a gente. E aí a gente vai vendo como tudo vai ficando mais fácil. A gente começa, mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, seja relacionado ao meu trabalho, à minha família, a dinheiro, a saúde, tudo isso vem para colocar a gente para baixo. E aí fica difícil, às vezes, até levantar da cama de manhã, né? Sair da cama. E a gente tendo essa visão de vida imortal, a gente começa a encarar de outra forma. Como a gente falou, a gente começa a
a se esforçar no bem, sabendo que mesmo que eu esteja sofrendo, eu vou levantar, sair da minha cama com vontade, com energia, com positividade, porque eu sei que vai mudar, é passageiro, o sofrimento é passageiro. Então a gente está aqui para isso, para aprender e fortalecer cada vez mais isso tudo. E se esforçar nos passos de Jesus. Certo? As aguinhas já estão prontas. Aguinhas, sucos, pode fluidificar também, cafezinho, pode fluidificar, tá bom? Então a gente vai entrar agora com a nossa leitura, no nosso Gotas de Esperança. Se o som estiver alto, estiver atrapalhando, me avisa, eu baixo um bocadinho, tá bom? É isso aí, turma, sejam todos, galerinha que entrou agora, muito bem-vindos, viu? Nosso Gotas de Esperança, a gente vai ler hoje mensagem de número ímpar. Então, vamos ver o que a espiritualidade quer passar pra gente, que eu tenho certeza que vai caber na vida de todos nós. Mensagem de número 185. O instante é de angústia? Existe uma hora em que tudo se movimenta desfavoravelmente ao seu redor. Os acontecimentos e as ações das pessoas parecem estar dominados pelo mal. Tudo está negro. No fundo do coração, você anseia por socorro. Quer uma mão forte que te sustente. Uma palavra vigorosa que lhe traga alívio. Nesses momentos, pare um pouco, pense na esperança. Procure crer que tudo lhe sairá bem, afinal. Firme-se nisso. Olhe para dentro de você. Acredite no Deus amoroso que ali está. Comunicando-se com Ele, dentro em pouco você alcançará o alívio tão esperado. É o que a gente acabou de falar. Naquele momento de angústia, eu não sei qual momento você está passando agora, qual a angústia, qual a aflição. Todo dia, para um pouquinho. Entra no seu quarto mental. Essa mão forte que você precisa, essa palavra para te aliviar, vai vir de Deus, vai vir de Jesus, vai vir dos ensinamentos. Ninguém atravessa uma encarnação de uma forma feliz, equilibrada, se não tiver uma espiritualidade na frente, se não crer, se não tiver realmente a fé de verdade em Deus, em Jesus, a fé real na vida futura. Não se consegue atravessar uma encarnação. O sofrimento vai bater muito mais do que os momentos de alegria. Então a gente já inicia o nosso evangelho com esse ensinamento, essa mensagem da espiritualidade. Fecha os seus olhos, vamos entrar na nossa prece. Respira,
bem fundo, pensando em paz, pensando em amor, tendo do seu lado a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, tendo Deus à frente de tudo, nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Que só deseja o nosso sucesso, só deseja a nossa felicidade e nunca, 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 nunca abandona a gente. É a gente que abandona. Mas com esses ensinamentos que a gente tem, a gente nunca, nunca, nunca abandona. Seja qual for o nosso sofrimento, a gente sabe que Deus está no controle. Que essa energia, que essa vibração, que essa luz entre no seu corpo, aqueça o seu espírito e que você possa emanar para quem esteja precisando dessa alegria, dessa luz. Visualize essa pessoa feliz, essa pessoa curada, esteja onde ela estiver. Manda essa luz, manda essa gratidão para aquele ente querido que já desencarnou, que está do outro lado. Mentaliza esse espírito feliz. Agradece para ele ou para eles tudo que vocês passaram juntos. E que a gente tenha a cada evangelho dentro do nosso coração a certeza do reencontro. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai aplicar os passes, que vai fazer os tratamentos e que vai limpar o nosso lar. Iniciamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Bora lá. Começando. O item, ele não é longo, que a gente está no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Sempre modelos de preces pra gente fazer. Mas o mais importante desses itens, dessa coletânea, né, gente? São os prefácios que Allan Kardec traz pra gente refletir, pra gente aprender o porquê dessas preces. Então hoje a gente vai ler o item 30. Ato de submissão e de resignação. Atos tão, que a gente fala tanto, né? De submissão, de resignação, que a gente tem aqui na Terra, né? Na nossa caminhada. Então vamos lá. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procurarmos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa,
é ela ou uma prova para esta vida ou uma expiação de uma existência passada. E nesse último caso, né, que é da expiação, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Então, se eu sou uma pessoa que eu não sei, não soube, né, eu não soube trabalhar com dinheiro, eu usei o dinheiro de uma forma errada, muito errada, né, lá no passado, muito provavelmente hoje eu vou sofrer a expiação, a prova de não ter dinheiro, né, porque eu plantei aquilo. Aí ele pede pra gente lá no capítulo 5, número 4 e 6 e seguintes, eu não vou ler para a gente não se demorar. Capítulo 5, gente, só pra gente ter uma ideia, quem quiser pode ir lá ler de novo, que é eu acho, para mim, um dos melhores capítulos do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, tá? Que ele vai falar sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, ou seja, causas atuais. O meu sofrimento eu sei que está nessa vida, eu sei o que eu fiz. Ou se não, de repente, tá meio que na cara, né, que, poxa vida, né, por que tô passando por isso? Tá lá na outra vida, mas vamos aprender, né? Então é isso. No que nos aflige, não vemos em geral, né, naquele nosso sofrimento que a gente está passando, nós não vemos em geral, senão o mal presente. Né? Então aquilo que está me afligindo, eu estou vendo o mal que está me fazendo hoje. Então não vemos em geral senão o presente e não as consequências posteriores favoráveis que isso pode fazer. O bem frequentemente é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obter essa cura. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que estas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Aqui ele pede pra gente ir lá no capítulo 5, só que no item 18, onde fala instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Né? Esse bem e mal sofrer também é outro item essencial. E isso que ele fala, agora vem as preces, eu vou deixar para o final. Ele dá exemplo, gente, de 3 preces. No final eu vou ler uma só, tá? Essa parte onde ele fala, gente, em todos os casos devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida. É claro que isso não é a gente se acomodar naquilo que eu tô passando. Jamais. Jamais. É realmente eu fazer a minha parte da melhor forma possível e continuar caminhando.
Não é eu ficar vivendo a minha vida na preguiça, na procrastinação, Deus quer assim, então eu não vou fazer nada para mudar. Não é isso. Aí entra a submissão e a resignação, tá? Aí eu separei aqui duas questões, gente, do Livro dos Espíritos, 726, questão 726, onde eles falam sobre a submissão. Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, poderão nos elevar os que criarmos voluntariamente? Então, quer dizer, ele está perguntando, já que os sofrimentos deste mundo vêm para elevar a gente, se eu criar problema voluntariamente, eu vou evoluir também? Aí a espírito, porque é uma dúvida, né, gente? Os espíritos respondem assim: tudo bem? Voltou. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais. Então, quer dizer, eu não vou pegar meu carro e meter num poste proposital para eu ter um problema, para eu ter um sofrimento, né? São os naturais, porque vem de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem. Melhorou, gente? Melhorou? Deu uma travadinha, eu vi. Tá normal? Os sofrimentos voluntários para nada servem quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais, ele vai fazer aqui uma pergunta: acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas, aqueles que sofrem porque querem, achando que vão se elevar? Ele está perguntando, vocês acham que isso aqui é certo? Que vistam olha o tapa na nossa orelha, que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. O que é isso aqui? Caridade. Quando nos sofrimentos voluntários a que se submete, o homem só pensa em si mesmo. É egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Então aqui é a submissão. Aí eu vou ler a questão 924. Sobre resignação. Allan Kardec pergunta assim: existem males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo? Haverá algum meio de ele se preservar deles? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa boa, do bem, pratico a caridade e, independente disso, de eu agir, o mal vai me atingir. Ele tá falando, né? Então ele pergunta, existe algum meio de eu me preservar deles? Resposta: o homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência
que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, não tem como querer, dependendo do sofrimento, da gente fugir. A gente tem que passar por ele de uma forma resignada. Eu vou falar as minhas considerações. Qualquer dúvida e comentário, a gente papeia. Então, eu tô sempre lembrando isso aqui, né, gente? Quando a gente ora para Deus, exatamente a oração é como se fosse uma oração de um filho conversando com o pai. Da mesma forma, é a gente conversando, orando para Deus. É assim que deve ser, uma conversa. Diferente completamente de uma conversa, né, entre um empregado e um patrão. Que acontece o quê? Quando existe essa conversa, a gente tem que pensar, a gente tem que formular as ideias, a conversa, pensar nas palavras, né? Por que eu coloquei isso? Porque eu vejo muita gente orando para Deus, aquela coisa sistemática, automática, mecânica, querendo usar palavras bonitas, né? A gente aprendeu, mais uma vez aqui fortalecendo, a gente aprendeu que falar com Deus é pelo pensamento, é pelo sentimento. Porque as palavras, elas podem ser falsas. Muito fácil, né? As palavras podem ser falsas. E para que durante a oração, é claro, gente, isso eu me incluo, tá? Para que servem as palavras numa oração? Palavras, né, ditas, a voz. Elas servem mais para que a gente possa escutar aquilo que a gente está falando, né? Então, de repente, eu me sinto mais... eu vou... Claro, né, gente? Eu não vou fazer isso num ponto de ônibus, numa fila do banco. Apesar que não existe mais fila de banco, né? Já tô entregando a minha idade aqui. Eu não vou... Mas, de repente, eu tô dentro da minha casa, no meu quarto. De repente, eu quero fazer a minha oração, quero conversar com Deus da forma que a gente faz a nossa prece aqui, né? Falando... Tá tudo bem, desde que seja aquela prece, aquela oração vinda do coração, sentimento. Agora, se eu tô num momento, no meu dia a dia, no meu trabalho, né, seja onde for, fora da minha casa, que eu sinto necessidade de conversar com Deus, eu não preciso de palavras, gente. Não precisa. Eu até coloquei aqui, né? Os nossos sentimentos, as nossas vibrações, a gente não esconde do nosso mentor. A gente não esconde dos espíritos que estão perto da gente, o que dirá de Deus. A gente não esconde. Então, onde quer que você esteja, ore pelo coração, uma conversa de filho para pai, tá? Falando sobre a resignação, percebe que a resignação, a resignação, ela é um ato de submissão, né? A gente pode dizer até que é mais ou menos a mesma coisa,
né? Então a resignação é um ato de submissão. Por quê? Porque o que é a submissão? Submissão é a gente obedecer, é a gente realizar a vontade, realizar as ordens, obedecer as ordens de alguém. E no nosso caso, que a gente está falando, essa submissão, quem é esse alguém? Deus. Simples assim. Deus. Né? Então, como é que eu vou me recusar a ser submisso a Deus? E aqui nesse item, Kardec, ele cita lá no item 5, né? No capítulo 5, como a gente falou, que fala sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Que na verdade, né, gente, como a gente falou lá no início, é uma lembrança da lei da causa e efeito. O que eu tô passando hoje é a colheita do que eu plantei ontem, seja nessa encarnação ou na anterior. Ele fala, né? Porque ele fala que quando a aflição vem, né? E bate na nossa porta, a gente tem que saber que é a colheita do que a gente plantou na vida atual, onde a gente fez escolhas que a gente está sofrendo agora, tá? Então, vida atual, que exemplo que a gente poderia dar, gente? Solidão, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tô na casa dos meus 70 anos, né? E eu me vejo sozinha, abandonada. E aí eu faço aquela reflexão da minha vida, né? Por quê? Por que eu tô sozinha? Por que eu tô abandonada? Por que ninguém quer cuidar de mim? Por que minha família me abandonou? De repente eu vou ver os meus atos ao longo da minha vida. Eu fui uma pessoa egoísta, uma pessoa má, uma pessoa invejosa, possessiva, né, orgulhosa. E hoje eu tô colhendo o quê? A solidão. Então eu consigo ter essa ideia de que a causa do meu sofrimento está nessa vida. Então, vamos seguir. E tem aquela aflição onde a causa, ela é mais remota, né? Tá lá atrás, lá em existências passadas. Só que a justiça de Deus, gente, a justiça de Deus, ela alcança todo mundo e a qualquer tempo. Pode demorar uma vida, uma encarnação, 2, 3, 4, mas ela chega. Então, a gente, pensando nisso, né, em causas anteriores, a gente pode estar resgatando débitos. Por isso que a gente sempre brinca, né? A gente fala, não crie mais débitos para vidas futuras, né? A gente infelizmente vê no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas praticando atos que a gente fala, puxa vida, não vai ter jeito, essa pessoa vai ter que colher isso, não vai ter saída, né? Seja nessa ou seja numa futura.
esse irmão vai ter que colher. Então, a gente está numa não vou nem falar uma fase, não vou nem falar fase, mas a gente está numa evolução do nosso espírito hoje, que a gente é proibido de criar débito, né? Então, a gente pode hoje, dependendo do nosso sofrimento, a gente pode estar resgatando débitos de vidas passadas, né? Por exemplo, eu acho que eu falei lá no início, né, sobre dinheiro. Então, de repente, numa vida passada, como eu falei, eu fui uma pessoa que eu prejudiquei muita gente, eu fiz muita gente sofrer por conta de dinheiro, né? Eu trapaceei, eu cheguei até matar por conta do dinheiro. E hoje, nada dá certo na minha vida com relação a dinheiro, né? Nada vai pra frente. Por quê? E aí eu analiso assim, puxa vida, mas eu sou uma pessoa honesta, né? Isso falando de verdade, né? Se eu consigo reconhecer isso, lógico, poxa, eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho, mas não consigo juntar dinheiro. Ou senão eu sou aquela pessoa que realmente passo necessidades. Eu conheço, eu acredito que muita gente conhece pelo menos uma pessoa assim, onde eu conheço. Vou dar o exemplo dessa pessoa, uma pessoa trabalhadora, honesta, sabe? Puxa vida, que sofre, misericórdia, sofre. Não falta o pão de cada dia. Não falta. Não falta. Mas você percebe que eu vejo isso nessa pessoa. Com certeza, lógico, eu conhecendo o passado dessa existência, né? Eu vejo claramente que a causa do sofrimento dela não é dessa vida. Essa aflição é de vida passada. Mas é bacana porque ela faz o melhor dela, apesar de tudo, né? Então, tô dando um exemplo, né? A mesma coisa pode acontecer com doença, né? De eu ter feito alguma coisa lá no passado e hoje eu tenho uma determinada doença, né? A Lu pergunta assim, e quem convive com essa pessoa passa pelos mesmos sofrimentos, estavam juntos na vida passada? Lu, é o que a gente fala, não existe regra, né? Mas pode ter uma participação. Ou veio junto para ensinar, para ajudar a evoluir, né? Mas lembrando que ninguém é obrigado a estar o resto da vida com ninguém sofrendo, né? Um bom exemplo disso eu acho que é o próprio casamento, né? De repente a pessoa tá casada com a outra e depois de um tempo você fala, meu Deus do céu, eu tô tentando ajudar essa pessoa, né? O meu companheiro ou a minha companheira, e ele não enxerga, meu Deus, eu tô sofrendo demais, eu tô tentando. Então assim, ninguém precisa ser Madre Teresa de Calcutá, né? É claro que a gente tem que fazer o nosso máximo, sim. E isso, gente, eu acho que a gente pode levar, estender até para um filho, né? Quantas mães e pais sofrem com filhos bandidos e não é abandonar. Eu acho que vou voltar no caso do abandonar, de um casal. Filho também a gente pode colocar. A gente não precisa abandonar, mas você de repente pode não conviver mais, né? Exato. Cada um tem o seu momento de aprender.
Por quê? Porque a gente sempre fala isso no nosso evangelho, turma. Cada um está num momento de evolução. Por isso que a gente fala muito, o Espiritismo fala isso sobre, Allan Kardec fala sobre, explica pra gente através dos espíritos superiores, sobre alma gêmea. Não existe alma gêmea, existe almas afins, né? Porque vai chegar um momento, né? Então, por exemplo, tudo bem, eu venho nessa encarnação com a minha alma gêmea, posso vir na próxima, mas vai chegar um momento em que alguém vai caminhar mais do que o outro. Não tem como, né? Deus não criou nenhum espírito para ficar preso um ao outro. Deus criou a gente individual. Então é isso, da gente entender o outro e entender que a gente tem que fazer de um tudo para ajudar, né? Ajudar, não atrapalhar. Mas a gente chega um momento que às vezes não dá para conviver, né? Que às vezes é até pior. Pra gente finalizar. E ele fala também, olha que bacana isso, né? Ele fala também que quando as aflições não têm relação nem com a vida atual e nem com a vida passada, pode ser uma prova que Deus aplica pra gente, né? Inclusive podendo ser, gente, até com caráter missionário. Eu lembro, há um tempo atrás, eu vi uma psicografia de um espírito onde ele conta que ele reencarnou. Ele não precisava, tá? Era um espírito elevado. Ele reencarna num lugar pobre, feio. Ele reencarnou naquele lugar para viver daquela forma, praticamente como um mendigo, para ajudar aquelas pessoas a evoluírem. Então, por isso que eu falo, nem todo mundo que passa por esteja passando por um sofrimento, não é expiação, não é porque fez besteira lá atrás, né? Pode ser uma prova, pode ser uma missão. É lógico que é mais difícil, né? A parte da missão, do missionário, é um pouco mais raro, mas pode ser, né? Eu até coloquei aqui o exemplo, gente, de espíritos. Isso quem fala é Divaldo, tá? Divaldo Franco, pela mentora dele, né? Joana de Ângeles, que, gente, milhões de espíritos superiores, de hierarquias elevadas, já estão reencarnando. Para quê? Para ajudar a nossa transição planetária. Então são espíritos, bom, haja visto, a gente sabe do Emmanuel, né? Através do Chico, que ele iria reencarnar e já reencarnou. Só que a gente não sabe ainda dele, né? A gente vai conhecer pelas obras. Emmanuel não precisaria reencarnar aqui na Terra, assim como muitos que estão reencarnando. Não precisariam. Poderiam continuar alçando mundos cada vez mais superiores, mas estão vindo para cá para ajudar a gente. Né? A gente sabe até do próprio Bezerra de Menezes, quando ele desencarna, né? Ele é feito um convite para ele se elevar nas esferas superiores do universo.
ele recusa. Ele recusa e ele fala que ele quer ficar aqui perto para continuar ajudando a gente. Então é missão, isso é missão. Tá? Continuando. Mas eu ia falar isso lá atrás, deixei para falar agora. Seja qual for a causa, gente, qual for a causa do meu sofrimento, seja nessa encarnação, seja na anterior, o objetivo da aflição é sempre para nossa evolução. Porque sempre repara, né? Por que para nossa evolução? Sempre que a gente vence uma prova, né? Um sofrimento, uma aflição, vem aquele alívio, vem aquela alegria na alma. A gente evoluiu, né? E quanto maior for a nossa resignação e submissão a Deus, mais rápido esse sofrimento vai passar. É isso. Quanto mais eu aceitar de uma forma, como ele fala lá no Livro dos Espíritos, eu tô sofrendo, mas eu tô ajudando, né? Senhor, eu não sei por que eu tô passando por esse sofrimento, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu quero me aproximar do Senhor cada vez mais. Me use, Senhor, me use para que eu possa ser útil aqui na minha vida. Para que eu possa resgatar de uma forma honesta aquilo que eu já fiz. Então, a gente tem que aceitar, vamos aceitar o que a gente está passando, sempre com humildade. Mesmo que eu não entenda a causa, como eu falei, porque a gente vai ser testado em várias situações da vida, gente, em toda a nossa existência. Nessa encarnação a gente vai estar sendo testado o tempo todo, porque ninguém aqui é perfeito. Se eu tenho um defeito do ego, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Deus vai estar sempre mandando provas, sofrimentos, para que eu acorde, para que eu desperte e elimine. Eu ia falar exatamente isso aqui, né? Então vamos aceitar aquilo que a gente está passando, mesmo que eu não entenda a causa, porque a gente vai ser testado o tempo todo na vida, para que a gente tome a atitude que vai fazer a gente se reparar, vai fazer a gente se melhorar como seres humanos e como espíritos naquele determinado defeito. Se eu preciso arrumar aquele meu defeito, Deus vai mandar provas e provas e provas até eu passar por ela. E olha que legal, gente. Quando é claro que não é de uma vida para outra, não é de um dia para o outro, gente. Às vezes nem em uma encarnação, nem em duas. Mas quando a gente se depura, quando a gente se limpa daquele defeito, ele não volta mais à medida que a gente vai reencarnando. Olha que legal. A gente troca de corpo e a gente não volta para os defeitos que a gente tinha. E paralelo a esse sofrimento que eu estou passando, né? Estou sofrendo com dinheiro, com doença, estou sofrendo.
paralelo a isso, a gente não pode deixar de ajudar, de amar, de perdoar, de servir a Deus, mais uma vez, como ele fala lá na questão, né? Enquanto a gente estiver aqui, encarnado na Terra, tá? E não se vitimizar. Ó céus, ó vida, isso só acontece comigo, por quê? Não. Não. É eu saber sempre que eu tô com aquele sofrimento e com certeza existem milhares de outras pessoas sofrendo mais do que eu. E se eu tô passando por isso, é porque eu causei. Eu. Por isso que a espiritualidade gosta sempre de lembrar, não existe vítima. Ninguém é vítima aqui na Terra. Não existe injustiça. Poxa vida, que injustiça eu tô passando? Não. Ou essa injustiça eu criei lá atrás, ou é uma prova para eu melhorar em alguma coisa. Então que a gente tenha esse olhar, né? Como diz Jesus, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a nossa vida vai fluir muito melhor. A nossa, que eu digo, a minha e de quem convive comigo. Tá bom? Então eu vou ler o exemplo da prece que ele coloca aqui, uma prece muito bonita, diga-se de passagem. Se você tiver com o Evangelho, você vai ver que tem 3 preces, tá? Eu vou ler só a primeira, onde ele fala assim: meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, então, a sua causa e a sua utilidade. Aceito o motivo da aflição que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o meu futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportar sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. E eu tenho certeza, gente, que todos nós aqui, todos, eu posso dizer isso com a maior das certezas. Todos nós aqui, em maior ou menor grau, a gente tem orgulho, a gente tem o ego, a ambição. Tudo o que causa sofrimento. Então que a gente possa se depurar dessas ações que levam a gente a se perder, a causar o sofrimento no outro, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final. Vou te convidar para fechar os olhos. Aproveitar essa energia boa que a gente tá agora aqui no meu lar, aí no seu lar. Eu tenho certeza que você tá sentindo essa energia da espiritualidade, que já finalizou os tratamentos, já fluidificou as águas, já limpou o seu lar. Senhor, que todos nós possamos entender, compreender com muita resignação e submissão ao Senhor os nossos problemas, as nossas aflições. Que a gente não se revolte,
que cada prova que a gente esteja passando, a gente vença e a gente possa crescer, melhorar, evoluir e levar esse amor, esses aprendizados, essa vitória para todos os nossos irmãos encarnados e também aos nossos irmãos desencarnados que convivem com a gente, que vêm em busca de ajuda, de acalento, de sentimento, que a gente possa passar esse exemplo para todos. E assim a gente possa viver melhor aqui na Terra, enquanto encarnados, com toda a nossa humildade, seremos servos de Jesus aqui na Terra. Agradecemos a espiritualidade que já está se preparando para partir, para ajudar outros lares, outros lugares. Gratidão. Gratidão por esse ensinamento, por essa luz. Gratidão pelas curas. E finalizamos mais um Evangelho com a certeza de que a nossa semana vai ser abençoada, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso aí. Valeu, turma. Mais uma semana que vai ser divina, iluminada com esse alimento que é o pão de Jesus. Que esse pão alimente a nossa alma cada dia mais e mais, eternamente, não só aqui, sempre. Valeu, tamo junto, gratidão vocês, gente, vocês são demais. Compartilhem o nosso Evangelho, tá? Quanto mais pessoas se aproximando de Deus, da espiritualidade, do mentor, melhor pra gente. Um beijo, amo vocês profundamente, ótima semana, fiquem com Deus, semana que vem a gente tá junto. Gente, um beijo, valeu, viu?